Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 121. Esse salmo que fala sobre a proteção de Deus. Deus, Ele é o nosso protetor. É isso que nós iremos aprender hoje em algumas lições desse salmo de número 121. O nosso Deus como aquele que nos protege, que nos guarda em diversas circunstâncias, tempos, ocasiões, dificuldades, em todo tempo. Deus é aquele que sempre nós podemos contar como nosso refúgio, o nosso socorro, aquele que nos protege. Vamos ler a palavra de Deus. O Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós lemos a sua palavra e agora nós suplicamos o teu favor sobre nós, que o Senhor sobrevenha sobre o seu povo e fale ao nosso coração, às nossas mentes, aquilo que é a tua vontade e a lição que o Senhor tem para nós nessa noite, através desse salmo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, o gênero que nós estamos diante de nós é dos salmos. Ele é muitas vezes desprezado em nosso dia a dia. Ao longo da história da igreja, os salmos eles foram muito mais cultivados na liturgia, em tantas outras coisas na igreja. Mas nós precisamos de tempos em tempos voltar a esse livro e aprender as suas preciosas lições para nós. E como seria bom se ele estivesse diariamente em nossa rotina de leitura e oração. Alguns de nós já aprendemos que os salmos eles são perfeitos guias de oração para nós, através daquelas leituras que muitas vezes já fizemos aqui nos cultos, a leitura orante, quando nós oramos as palavras dos salmos como as nossas orações, né? Os salmos eles muitas vezes inspiram canções, né, em cada uma das suas palavras. Por exemplo, o Salmo 121, ele tem diversas canções ao longo da história da igreja. E quando nós olhamos para o Salmo 121, ele está dentro de um grupo de salmos que são chamados de salmos de romagem, ou salmos de degraus, ou salmos de ascensão, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. A própria nomenclatura que se utiliza para expressar o grupo que esse salmo se encontra, que são salmos de romagem. Por exemplo, na minha Bíblia, naquele título que nós temos em cima do capítulo, pode manter a sua Bíblia aberta, está aqui escrito cântico de romagem, que significa literalmente um cântico para o caminho que será percorrido. Então esses salmos de romagem, ou de ascensão, de subida, ou de degraus, que indica um longo caminho, que envolve a chegada a um lugar alto, esses salmos eles eram cantados, do 120 ao 134, eles eram utilizados como as palavras de Deus, as palavras do povo a Deus, em um longo caminho de peregrinação até Jerusalém. A situação desses salmos, eles eram essa situação, quando eles saíam das suas cidades, diversas regiões distantes de Jerusalém, e eles caminhavam até Jerusalém para as três grandes principais festas que haviam naquele tempo: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, ou a festa dos tabernáculos. Então, durante esse caminho, esses peregrinos, eles iam cantando alguns desses salmos, louvando a Deus, declarando verdades que
servem também como uma analogia para nós, da nossa grande caminhada até aquele grande dia em que nós estaremos com o Senhor. Para ilustrar essa verdade, você tem, por exemplo, em Lucas capítulo 2, verso 39 ao 52, quando os pais de Jesus, quando Jesus tinha 12 anos, eles vão até Jerusalém na festa da Páscoa. E diz a Bíblia para nós que eles foram a caminho de dias até a Jerusalém. E depois que eles ali estavam, quando eles voltaram, os pais de Jesus imaginavam que eles estavam com alguns dos seus amigos, parentes. E depois de um dia de caminhada, eles não encontraram Jesus. E eles voltaram novamente para encontrar o seu filho, e só depois de 3 dias eles encontram Jesus lá no templo, ensinando os mestres da lei com 12 anos de idade. Então o que acontece em Lucas 2, é exatamente essa peregrinação, que anualmente, pelo menos uma vez no ano, um judeu legítimo, ele tinha que fazer essa caminhada, ele tinha que fazer essa jornada, ele ia até a Jerusalém, prestar o seu culto, estar diante de Deus no templo, e ver todos os seus irmãos, oferecer sacrifícios, adorar a Deus. Então eles se reuniam ali naquele local, só que no caminho, no percurso dessa grande jornada, eles eram submetidos a diversos perigos, eles passavam por diversos desafios, porque eles passavam por terrenos com perigos de deslizamento. É por isso que ele diz aqui no Salmo 121, que Deus não vai permitir que os nossos pés vacilem, que é a ideia de que eles pudessem cair em terrenos perigosos. Quando ele olha para os montes e pergunta de onde virá o socorro, ele está lidando com uma trajetória onde ele poderia lidar com animais selvagens, leões, ursos. Havia naquele tempo pessoas que se escondiam nos bosques, nas árvores, nas rochas, nos montes, que eram salteadores, ladrões, que roubavam as pessoas nessa trajetória. Então muitas vezes esse povo, quando eles iam até Jerusalém, eles se submetiam a esses perigos, para que eles pudessem se achegar até Jerusalém, e cultuar a Deus, como o seu objeto sublime de adoração. Esses homens faziam caravanas, viajar sozinho era perigoso, e eles colocavam as mulheres e as crianças no centro da caravana, os homens iam à frente, e os homens iam atrás, para proteger tanto a retaguarda, quanto a frente, tanto a parte da frente da caravana, quanto a parte de trás, e eles iam nesse percurso, cantando esses salmos. E o Salmo 121, ele é um desses salmos, em que nesse percurso eles estão lidando com esses perigos, da onde eles certamente poderiam ser roubados, atacados. Então o salmista, ele faz essa pergunta, em meio a tantos perigos, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos riscos que nós podemos ter na jornada que nós temos da nossa casa até o templo de Deus, quem será o nosso socorro? De onde virá a nossa proteção? Em que exatamente nós iremos confiar? Aonde está a nossa confiança para a nossa proteção? Em que está a nossa fé e a nossa esperança? O verso 4, além do verso 2 que diz que essa segurança ela vem do Senhor, no verso 4 ele começa expressando a sua certeza. É certo. Há uma convicção no salmista. Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde. A segurança do povo de Deus na sua jornada espiritual até Jerusalém, ela vinha de Deus, sempre foi de Deus. Apesar de que muitas vezes na história do povo de Deus, nós olhamos para o Antigo Testamento, homens e mulheres que trocaram Deus como objeto do seu socorro e da sua segurança, e confiaram em carros, confiaram em cavalos, confiaram em alianças, confiaram em diversos mestres espirituais que não eram os profetas de Deus, mas os salmos nos ensinam que a nossa confiança, ela deve estar plenamente em Deus. E aqui nós já temos uma contextualização e uma aplicação para nós. Da mesma maneira que esse povo, eles eram chamados de peregrinos, e eles estavam em uma jornada até a Jerusalém terrena, para prestarem o seu culto definitivo a Deus. Da mesma forma, a Bíblia chama nós, a igreja, de peregrinos, de dispenseiros,
de pessoas que estão forasteiros nesse mundo, que estão como que em uma jornada espiritual até a Jerusalém, mas não a terrena, mas a Jerusalém espiritual, onde nós temos a verdade de Apocalipse 21 e 22, mostrando que todos os crentes genuínos e verdadeiros, um dia que percorreram esse mundo, na sua jornada espiritual, eles um dia então chegarão ao seu destino final, que é a Jerusalém celestial, quando nós cultuaremos a Deus, mas não mais com sacrifícios, não mais em templos feitos por mãos humanas, mas na presença do único Deus verdadeiro, nos céus dos céus, pelos séculos dos séculos. A Bíblia nos diz diversas vezes que nós somos peregrinos, que nossa pátria ela está nos céus, como diz Paulo em Filipenses 3, diz em Hebreus capítulo 11, que nós somos como estrangeiros e peregrinos nessa terra, buscando uma pátria superior, e essa pátria é uma pátria celestial. Diz em Hebreus 13, que nós não temos aqui cidade permanente, mas nós estamos buscando aquela que virá. Então, da mesma maneira que esses homens e mulheres caminhavam até Jerusalém, em meio às tribulações, provações, tentações, lutas e privações, nós também. E nessa vida, até aquele grande dia em que nós estaremos nessa Jerusalém celestial, talvez nós não tenhamos que lutar com leões, ursos ou salteadores como esses homens e mulheres. Talvez nós não vamos passar por terrenos íngremes. Talvez nós não vamos passar por desertos, que o sol era escaldante durante o dia e o frio era tenebroso durante a noite, como ele vai dizer que Deus guarda do sol e Deus guarda também dos perigos da noite, no verso 6, esse povo. Mas nós muitas vezes lidamos com tribulações, com tempos de dificuldade. Nós lidamos com tentações quando nós somos tentados a abandonar a presença de Deus. Nós lidamos com lutas e privações em nossa saúde, em nossas finanças. Todos nós aqui passamos por problemas. Ninguém está isento de problemas. Muitos de vocês estão passando nesse exato momento por lutas. E a pergunta que não deixa nos calar e vem à nossa mente é que depois de olharmos para todos os recursos humanos, nós perguntamos exatamente como o salmista: de onde vem o meu socorro? De onde virá o socorro que nós necessitamos? Como nós vamos lidar com esses perigos? Aonde nós vamos buscar esse socorro? E por que nós devemos buscar esse socorro, tal como esse salmo ele nos ensina? Então eu gostaria de pontuar algumas coisas com os irmãos no Salmo 121. A primeira coisa que nós podemos ter certeza ao olharmos para esse salmo é que nós estamos seguros e protegidos, porque a nossa proteção ela tem origem em Deus, e tão somente em Deus e não nos recursos humanos. Veja que o salmo começa dizendo, quando ele olha para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? Essa expressão, eleva os meus olhos para os montes, ela tem sido uma expressão enigmática ao longo da história da igreja. Muitos têm especulado o que o salmista gostaria de dizer quando ele fala sobre esse olhar para os montes. Como eles estavam em uma longa jornada, talvez eles estivessem olhando para os montes que cercavam o Monte Sião, a Jerusalém, onde estava o templo de Deus. E ali eles viam o socorro de Deus, como que dizendo a si mesmo no seu cântico, na sua oração, que o socorro deles está na presença do Senhor. Alguns entendem que essa expressão de olhar para os montes, ela significava que eles estavam verificando os montes como um local de refúgio, de refrigério, porque eles andaram por caminhos desertos, há longos dias. Então eles estão olhando para os montes como uma expressão de alívio, vendo isso como uma provisão de Deus, o socorro de Deus que veio sobre eles. Mas também alguns entendem que esse olhar para os montes era uma maneira de verificar os riscos que eles ainda estavam correndo. Porque muitos desses salteadores, eles ficavam e eles moravam no meio desses montes. Eles eram bandidos que muitas vezes não viviam no meio da sociedade, eles estavam ali para roubar
o povo que passava, assaltar e cometer diversos outros tipos de maldade. Mas a ênfase principal que o Salmo quer enfatizar para nós, não são os montes, mas a origem, a fonte em que nós e aqueles que estão aqui, aquele que está escrevendo o Salmo, ele espera a sua ajuda. A clara intenção desse Salmo é mostrar para nós que a origem primária de todo o nosso socorro, ela é o próprio Deus. Veja que o texto vai dizer no verso 2, o socorro pelo qual nós almejamos, oramos e precisamos, ele vem, mas ele não vem dos recursos humanos, ele não vem de homens que possam nos salvar, mas eles vêm do Senhor. E aqui nós temos uma ilustração importante para nós. Ao dizer que nosso socorro vem de Deus, nós não estamos querendo dizer que Deus não utilize meios, não utilize pessoas, não utilize coisas para nos livrar. Por exemplo, quando nós pensamos na conversão dos pecadores, na salvação, o efeito ou a causa primária que leva um homem a se converter a Deus é o amor soberano de Deus. É a ação do Espírito Santo que gera fé, arrependimento no coração. Mas a causa secundária que levou um homem a se converter a Deus é porque alguém foi lá e pregou o Evangelho. Houve uma mensagem a ser pregada. Então, nesse sentido, Deus continua sendo a fonte primeira de todos os nossos socorros, de todos os nossos refúgios. Embora Deus mande recursos secundários, embora Deus use pessoas, embora Deus use a igreja, embora Deus use irmãos, embora Deus use todos os recursos humanos, Deus continua sendo aquele que socorre o seu povo. O Salmo quer mostrar isso para nós. Ele quer mostrar que Deus é a fonte de toda provisão que vem para o povo dele, quando o povo dele precisa. Em segundo lugar, nós estamos seguros e protegidos, e Deus nos protege, Ele é o nosso protetor. Porque essa proteção de Deus, ela está associada à sua aliança com o seu povo. Olhe para o Salmo comigo. No verso 2, ele diz que vem do Senhor. Olha o verso 5, ele fala do Senhor 2 vezes. Olha para o verso 7, ele enfatiza o Senhor. Olha o verso 8, ele enfatiza o Senhor mais uma vez. Então você vê que diversas vezes no Salmo, o salmista reconhece o nome de Deus, o Deus pessoal. Quem é esse Deus? Não apenas que vem dele, mas quem ele é. Que tipo de Deus é esse que nos salva? E então no hebraico essa expressão Senhor não é apenas um título, não é apenas um atributo, embora também seja. É o nome próprio de Deus, é o nome Jeová ou Jeová. É o nome pelo qual Deus se revelou em Êxodo capítulo 3 a Moisés, dizendo que Ele iria libertar o seu povo, que Ele iria tirá-lo da escravidão, que Ele iria tirar o povo da escravidão do Egito, iria salvá-lo com um braço forte. É o Deus que se revelou a Moisés como eu sou, como aquele que transcende em poder e glória, como aquele que tem uma aliança com o seu povo e não se esquece. Porque diz o livro de Êxodo, que Deus se lembrou das suas promessas, da sua aliança que Ele havia feito com Abraão 400 anos antes, e agora Ele vai salvar o povo dele que está sendo escravizado. Então quando o Salmo enfatiza diversas vezes o nome de Deus, o nome da aliança, está querendo mostrar que o nosso Deus, Ele é um Deus que tem total presença, total controle e total fidelidade ao seu povo. Deus é fiel às suas promessas, e Ele prometeu proteção, Ele prometeu nos guardar, Ele prometeu cuidar de nós, Ele prometeu estar ao nosso lado, Ele prometeu a sua presença contínua. Ele é fiel, embora eu e você sejamos infiéis, porque se a aliança que Deus faz conosco, ela dependesse de nós, nós já teríamos quebrado essa aliança há muito tempo. Mas Deus, apesar dos nossos pecados, Ele permanece fiel à sua aliança, Ele permanece íntegro
Ele prometeu, Ele não pode mentir, Ele é imutável, Ele nunca muda. Então Ele faz essas promessas de estar sempre controlando todas as circunstâncias, cuidando do seu povo, se fazendo presente com um compromisso inquebrável. Olhem, por exemplo, para a nossa aliança com Cristo. A nova aliança no sangue de Jesus. Quando nós, por exemplo, aos domingos, nos assentamos à mesa do Senhor, o que é que legitima você poder se assentar com segurança à mesa do Senhor, que tem os símbolos da nova aliança, o sangue que foi vertido, o corpo que foi moído na cruz do Calvário? É a sua justiça, são suas obras de caridade, é a sua compaixão, é a sua misericórdia, é a sua bondade? A resposta é não, porque você não as possui, a parte do próprio Deus que gera essas coisas em você. Você pode se assentar à mesa, você pode vir e se aproximar com segurança da presença desse Deus, porque Ele é um Deus gracioso e Ele perdoa os seus pecados. Caso contrário, você não poderia se aproximar dEle. Então veja, ao olharmos para a nossa aliança com Cristo, nós sabemos que nós estaremos protegidos de todos os males que possam sobrevir sobre nós, porque Cristo é aquele que nos guarda e nos protege. Ele prometeu essas coisas a nós. Em terceiro, nós também podemos ter confiança de que o nosso Deus é um Deus protetor, e que Ele é capaz, e o seu poder é eficaz para nos proteger de todo mal, porque Ele é o Senhor que fez os céus e a terra. Veja o verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Toda vez que as Escrituras elas querem ressaltar o atributo da onipotência divina, ela lembra das obras que Deus fez, e a primeira das obras registradas de Deus é a obra da criação, em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria a partir do nada, ex nihilo, sem matéria-prima, sem obra nenhuma, sem nenhuma recurso, apenas com o poder da sua própria palavra, Deus disse, haja e houve. Pelo poder, os recursos que Deus tem nele mesmo, Ele faz todas as coisas. Então o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é onipotente, o Deus que tem todo o poder, é aquele que está comprometido com a nossa segurança, com a nossa proteção. Augusto Nicodemos, no seu comentário desse salmo, ele vai dizer assim, que os perigos que o salmista enfrenta ao longo da sua jornada, estão em um mundo onde Deus é o dono dele e de tudo que nele há, porque Ele é o Criador. O Salmo 24 diz isso, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nele habitam. Não há nada na criação ou fora dela, tanto as visíveis quanto as invisíveis, que Deus, como Criador dos céus e da terra, não tenha todo o poder para nos proteger. Então não há ameaças legítimas e verdadeiras que possam vir contra nós, que Deus não possa, como Criador do universo, garantir a nossa proteção e mostrar que Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Em quarto lugar, esse salmo, ele vai mostrar que Deus efetua essa proteção e essa segurança, aplainando os nossos caminhos. Ele vai dizer no verso 3, esse Deus que vem em nosso socorro, esse Deus que é o Senhor da aliança, esse Deus que fez os céus e a terra, é um Deus todo-poderoso. Ele não vai permitir que os teus pés vacilem, como nós já falamos. A implicação dessas palavras para os primeiros ouvintes, para aqueles que cantavam, é: Deus não vai permitir que vocês caiam das montanhas, Deus não vai permitir que vocês caiam em terrenos íngremes e perigosos. Mas qual que é essa implicação para nós? Aqui Deus está prometendo que Ele vai nos guardar de questões morais, de pecados,
os pés vacilarem nos salmos ou nas escrituras, significa que Deus não vai permitir que nós tropecemos, que nós saiamos do caminho da sua palavra, que nós deixemos o caminho da verdade, que nós venhamos a pecar e nos desviar, e desobedecendo os seus mandamentos, vivendo para a nossa própria vontade. É isso que o Salmo também está querendo dizer, que Deus, Ele vai nos guardar de nós andarmos e seguirmos o nosso próprio curso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos pecados você acha que Deus já te livrou de cometer? Quantas vezes você chegou à beira da queda? Quantas vezes você já flertou com o pecado, mas a graça de Deus impediu que você desse um passo a mais e livrou você de uma catástrofe moral? Quantas vezes você foi seduzido em seu coração, tentado a fazer aquilo que era errado, conforme os mandamentos de Deus, mas Deus guardou você, impediu você, e freou os seus impulsos carnais, para que você não viesse a pecar? É isso que o Salmo está querendo dizer. Deus, Ele guarda os seus filhos de tropeçarem em pecados, que vão trazer mal, piores para eles, porque Ele vai dizer, da proteção, mais à frente, a proteção da alma, daquilo que é mais caro, a salvação. Então, a grande questão é, por que é que você acha que você permanece, que você não vacila os seus pés? É porque Deus não permite, é porque Deus freia você. Não é você que é forte, porque forte nós não somos. Se depender do nosso coração, se depender da nossa capacidade, nós rapidamente abandonaríamos o caminho do Senhor. Essa é uma verdade que todos nós sabemos, mas nós não fazemos isso, porque Deus persevera nos seus filhos, Ele guarda, Ele evita que nós venhamos a pecar. Tim Keller, quando ele está comentando esse salmo, ele vai dizer uma coisa que eu achei interessante. Muitas vezes nós pedimos, que Deus nos livre do sofrimento. Nós não queremos sofrer, ninguém quer sofrer. Nós lutamos para não sofrer, e quando nós estamos sofrendo, nós lutamos para sair do sofrimento. E Keller fala, comentando esse salmo, que é muito pior nós tropeçarmos no pecado, do que passarmos por grandes outros sofrimentos que possam vir das circunstâncias dessa vida sobre nós. Veja como ele expressa essa ideia. Ele diz assim: meio quilo de pecado pode nos machucar mais do que 1 tonelada de sofrimento. O pecado é capaz de endurecer o nosso coração, de modo que percamos tudo, mas o sofrimento, se corretamente trabalhado, ele pode nos tornar mais sábios, felizes e profundos. O pecado não faz isso em nós. Então o que o Salmo está expressando é que Deus muitas vezes não vai livrar você dos sofrimentos. Deus não vai livrar você de coisas difíceis, mas Deus vai livrar você do pecado. Aleluia. Deus vai guardar você de tropeçar, de se desviar do seu caminho. Ele está ensinando que Deus não vai permitir isso em nossa vida. Em quinto lugar, nós também podemos assegurar a proteção de Deus sobre nós, e termos segurança de que ela não depende de nós para permanecermos no caminho de Deus, porque veja, ao longo desse salmo, a ênfase na proteção, como Deus sendo o ativo daquele que traz essa proteção sobre nós. Uma das palavras que mais se repetem no salmo é essa palavra, guardar. Veja aí no verso 3. Não dormita aquele que te guarda. Verso 4. Não dorme o guarda de Israel. Verso 5. O Senhor é quem te guarda. Verso 7. O Senhor te guardará. Ainda no verso 7, de todo mal, Ele guardará a tua alma. E veja o verso 8, o Senhor guardará. Veja, o Salmo repete essa palavra, guardar, para enfatizar para nós, que essa proteção que nós precisamos, ela não depende de nós. Então, por 6 vezes, o verbo guardar, ele aparece nesse Salmo, mostrando para nós que o nosso Deus,
Ele é um Deus que vigia, que observa, que presta atenção, que está sempre prevenido, que toma todas as precauções, que toma todos os cuidados, que precaver-se de não deixar com que nós andemos os nossos caminhos para nos perder. Deus é esse guarda. Por exemplo, quando nós olhamos para a Escritura, no caso desse salmo, a figura que o salmista utiliza para mostrar que Deus nos dá aquilo que precisamos para sermos mantidos em seu caminho, íntegros como seus filhos, é a figura de um guarda. Mas nos Salmos, ao longo dos Salmos, você tem diversas outras figuras de linguagem que expressam essa ideia de Deus sendo o nosso protetor. Muitas vezes Deus é chamado de um rochedo da nossa salvação. Deus é chamado de um castelo, de uma fortaleza, de um socorro bem presente. Todas essas figuras, elas demonstram para nós que Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Ao longo das Escrituras, além de dizer que Deus é um guarda, há outras metáforas que a Bíblia utiliza para dizer que Deus é para nós. Deus é o nosso rei, Deus é o nosso marido, Deus é o nosso pai, Deus é o nosso pastor. Então todas essas figuras, elas mostram que essas metáforas, elas mostram que Deus é exatamente aquilo que nós precisamos, no momento em que nós precisamos. Quando nós precisamos de um rei, Deus se manifesta com seus atributos de senhorio como um rei. Quando nós precisamos do seu amor paternal, Deus se faz presente como um pai amoroso, ou um pai que disciplina. Quando nós precisamos de um amor poderoso que vem sobre nós, Ele se faz presente na figura de linguagem como um marido, e a igreja como a sua noiva. Então veja, o Salmo 121 está trazendo essa figura do guarda, para dizer para nós que Deus de fato, Ele é o nosso protetor. Mas há uma outra questão sobre o guarda. Esse guarda que Deus representa, ele não é como um guarda humano. O guarda humano, ele pode ser enganado, ele pode ser ludibriado, pode passar desapercebido, ele não pode estar em todos os locais. Se ele estiver guardando um grande prédio, ele está limitado pela sua geografia, pelo seu corpo, que ele tem que estar em um local específico. Esse guarda, ele pode dormir, ele pode cochilar, e ele pode ser surpreendido, e quando ele acordar, ele já pode ter sido roubado. Mas esse guarda que Deus representa para nós, veja o verso 4, ele não dormita, que significa, ele não sequer cochila, ele não sequer fecha os olhos, assim, como alguns de nós, muitas vezes, ficamos cansados, numa vigia, num trabalho, na nossa rotina, ou até mesmo no culto, quando nós estamos cochilando. Nosso Deus não é assim, Ele não cochila, Ele não dorme, Ele permanece sempre alerta, Ele é uma sentinela que não pode ser enganada, Ele não pode ser trapaceado, Ele trabalha continuamente, Ele não tosqueneja, Ele não para, Ele não é como um guarda humano, a sua ronda nunca falha, nada passa desapercebido desse Deus. Então por isso que a sua proteção, ela é eficaz, como o Salmo 127 vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós podemos guardar, nós podemos vigiar, mas esse Salmo nos lembra de uma coisa, todo esforço humano é inútil, se Deus não guardar, se Deus não fizer a proteção necessária. E é interessante que aqui nós também temos uma diferença do nosso Deus, uma diferença. Há muitos atributos nas Escrituras que mostram que Deus, Ele é distinto de todas as demais divindades do mundo. Por exemplo, todos nós conhecemos aquela história de Elias em 1 Reis, quando ele está desafiando os profetas de Baal. E então no Monte Carmelo, quando ele está lá desafiando os profetas de Baal, e os profetas estão fazendo de tudo para chamar a atenção do seu Deus e trazer um sinal, Elias, de maneira irônica,
vira para eles e fala assim: grita mais alto, faz mais barulho, talvez o vosso Deus esteja ocupado, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja cansado. Por quê? Porque os deuses da antiga Mesopotâmia, dos babilônicos e de todas as outras religiões vizinhas, na cultura deles os deuses se cansavam. Os deuses muitas vezes não ouviam as orações, eles ficavam ocupados demais para responder às preces do povo. Você provavelmente já ouviu na nossa cultura, eu já ouvi isso muitas vezes quando eu era pequeno. Eu lembro que eu falava para o meu pai: pai, a gente precisa orar. Aí meu pai fala assim: Deus está ocupado demais para ouvir nossa oração. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o Deus da Escritura. O nosso Deus nunca está ocupado demais. O nosso Deus nunca está cansado demais. O nosso Deus nunca está tão distante que Ele não possa ouvir as nossas orações. O nosso Deus nunca dorme. Ele é um Deus distinto, Ele é um Deus vivo, verdadeiro, todo-poderoso. Ele é diferente das demais divindades. Ele é um Deus poderoso. Então, quando o Salmo está dizendo que Deus não dorme, ele está querendo mostrar isso. O nosso Deus é um Deus distinto, um Deus todo-poderoso. Em sétimo lugar, nós estamos protegidos, porque a proteção de Deus, ela acontece de maneira ininterrupta, atemporal e perseverante, porque Ele está tão perto como a nossa sombra, que não se aparta de nós. Veja aí o que o Salmo vai dizer para nós: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. No verso 5, o que essa expressão quer nos ensinar? Que Deus, Ele é um Deus presente, que ninguém pode fugir da sua presença. Ao usar a figura da sombra, que nós muitas vezes não podemos evitá-la, o salmista está querendo dizer que a presença de Deus, ela é tão contínua na nossa vida, que Ele é como uma sombra ao nosso lado. Ele está sempre presente. Mas uma coisa que é interessante, até essa altura da revelação bíblica, o povo de Deus já havia desfrutado de tabernáculos, aqueles tabernáculos móveis que eles montavam, como as prescrições de Moisés lá em Êxodo 23 em diante. Eles montavam os tabernáculos, esses tabernáculos eram desmontados e montados em outros lugares. Mais à frente na história bíblica, Davi, em Samuel, ele vai querer construir um templo, uma casa para Deus. E não é Davi quem constrói, é Salomão quem constrói. E então o templo, ele passou a ser o símbolo da presença de Deus. E esse povo, ele então viajava, da onde eles estavam, até Jerusalém, para estarem na presença de Deus. E o salmista está dizendo que Deus é aquele que está ao lado deles. Mas olhando para o Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo e o derramar do Espírito Santo sobre nós, nós desfrutamos de uma dádiva muito maior. Nós não precisamos ir a templos, embora ir à igreja é um mandamento de Deus. Nós não precisamos ir a locais específicos, fazer coisas específicas para alcançar a presença de Deus. Nós não precisamos nos esforçar para atrair a presença de Deus, porque diz as Escrituras que Cristo tabernaculou. Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito e Ele prometeu em Mateus 28 que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, a presença de Deus, Ele é o nosso protetor eficaz, porque Ele está sempre presente ao nosso lado. Isso mostra a superioridade do tempo em que nós vivemos, e isso traz conforto para o nosso coração. Em oitavo lugar, nós estamos seguros e protegidos, porque Ele cuida de nós, em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, tanto nos perigos diários, quanto nos perigos noturnos. Veja o que o Salmo vai dizer no verso 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O que isso significava para esse povo? Na sua caminhada, eles tinham de lidar durante o dia com um sol muito quente da Palestina. E à noite era como o deserto. Eles saíam do extremo calor e eles passavam para um extremo frio. Então eles tinham de lidar ao longo dessa jornada que levava dias, talvez quase uma semana de peregrinação até Jerusalém, lidando com esses perigos, com essa oscilação. Isso nos lembra, o verso 6 nos lembra aquilo que Deus fez para o povo durante o deserto. Durante o dia, no deserto, havia o que para esse povo?
uma nuvem que os protegia do sol. E durante a noite havia uma nuvem, uma coluna de fogo que os protegia do frio da noite. Da mesma maneira, Deus, Ele nos protege de tudo aquilo que possa vir sobre nós, que possa trazer males sobre nós, sejam de dia, sejam à noite. Esse Deus que cuidou desse povo no deserto, que proveu proteção de dia e de noite, que impediu que suas roupas se acabassem, que seus sapatos se acabassem, que deu pão do céu, que deu codornizes, que deu água da pedra, que transformou águas amargas em águas doces, para que eles pudessem beber, que proveu tudo aquilo que eles precisavam para percorrer a sua jornada. Esse mesmo Deus é o nosso Deus, é o Deus que cuida de nós ao longo da jornada. Ele provê tudo que nós precisamos, Ele nos protege de todos os riscos que nós passamos. Ele é um Deus provedor, um Deus protetor. Ele não abandona o seu povo, Ele não chama o seu povo e diz, agora vão. Não, Ele vai conosco. Ele está conosco no caminho, Ele está assegurando de que nós iremos chegar aonde nós estamos destinados a chegar, porque Ele nos protege. Ainda, no verso 7, vai dizer que Deus nos guarda de todo mal, Ele guarda a nossa vida. A proteção aqui contra o mal, a favor da nossa alma, significa que Deus não vai deixar um mal maior acontecer, para que nós venhamos nos perder da sua presença. Existe uma doutrina reformada, que foi cunhada após a reforma protestante, após a morte de Calvino. Nem foi Calvino que disse essas coisas, foi há muitos anos depois da morte de Calvino, quando alguns discípulos de Armínio vieram até a igreja predominante daquele tempo, que cria em tudo aquilo que nós cremos hoje, e eles então propuseram a eles uma série de pontos que contrariava a teologia deles daquele tempo. Eles são chamados de remonstrantes. Eles vieram para remover os ensinos daqueles homens, a tradição reformada. Em 5 pontos eles quiseram refutar a teologia predominante. Então o povo se reuniu, os teólogos, e eles então verificaram que os ensinos deles não batiam com os ensinos das Escrituras, e eles então escreveram 5 pontos, respondendo cada um dos pontos desses discípulos de Armínios, dos quais depois ficaram conhecidos como 5 pontos do calvinismo. Calvino nem queria que esses pontos tivessem o seu nome, mas nós chamamos esses pontos de os 5 pontos das doutrinas da graça, que mostram a superioridade de Deus na salvação do homem. E um desses pontos, o último deles, que é chamado de a perseverança dos santos, que é o fato dos santos eles serem guardados, preservados, de nunca eles se desviarem, que nós também falamos que aqueles que são de Deus não perdem a sua salvação. Na verdade, ela seria melhor expressa, não como a perseverança dos santos, mas como a perseverança de Deus nos santos. Porque olha só o que Judas vai dizer. Judas, o irmão de Jesus, que escreve a carta de Judas, no verso 24. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. O que significa essas palavras de Judas? Ele está dizendo para os seus leitores que é Deus quem os preserva de todo mal, é Deus quem os livra, é Deus quem os impede de perder a sua alma, porque o próprio Deus comprou a alma deles, o próprio Deus comprou o seu povo, salvou, redimiu, trouxe vida espiritual. Então esse Deus, Ele é poderoso para guardar o seu povo de todo o mal. E em último lugar, no verso 8, o Salmo vai dizer que Deus nos guarda, e que Ele cuida de nós, que Ele nos protege.
todos os dias, do começo ao fim da nossa caminhada, que também tem a ver com essa perseverança, Deus fazendo a sua obra de maneira completa. Isso mostra que o Deus que nos inicia, Ele é o Deus que nos finaliza na sua jornada, até essa Jerusalém celestial. Todos nós, crentes, temos um destino. Qual é o nosso foco? Paulo vai dizer em algumas metáforas do Novo Testamento, tal como o salmista expressa essa metáfora do peregrino, e como nós falamos que nós estamos peregrinando. Paulo utiliza metáforas como de um pugilista que luta, que esbofeteia para ganhar uma luta. Ele usou metáforas falando que o crente ele é como alguém que está em uma maratona, correndo uma grande maratona para chegar até o prêmio. E essa maratona não importa quem chega em primeiro ou em segundo, o importante é completar a corrida. Ganha por participação, não por velocidade. É assim que nós somos, nós estamos em uma maratona. Paulo utiliza outras figuras de linguagem, mas o que essas figuras mostram para nós? Que o nosso Deus, ele mostra para nós que Ele está comprometido em nos guardar nessa jornada, Ele está comprometido em nos proteger. A obra de Deus, ela é completa. Deus não é como nós, que começa uma coisa e não termina. Quantos de nós somos assim? Começamos, mas não terminamos. Aí começamos outra coisa e não terminamos. Começamos uma construção, paramos no meio do caminho. Começamos um projeto e desistimos. O ano acaba, nós começamos o ano, esse ano vai ser fit. Quando é em fevereiro, março, já abandonou o projeto. Então, quantas vezes nós somos inconstantes? Deus não é assim. Deus não é assim. Aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus comprou, Ele vai trabalhar neles até o fim. Paulo diz essa verdade de maneira inequívoca. Ele vai dizer: eu estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vós, Ele irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus também disse algo parecido. Ele falou: eu dou a vida eterna para as minhas ovelhas, elas jamais perecerão, e ninguém vai arrancar as minhas ovelhas da minha mão. Veja, essas palavras mostram que Deus vai nos guardar no começo até o fim da nossa jornada. E aqui nós poderíamos ainda citar tantos outros versos que mostram essa verdade. Uma única aplicação para nós nesse ponto. Na verdade, duas. Primeiro, se arrependa da sua falta de confiança em Deus. Se arrependa da sua autossuficiência. Se arrependa da sua independência. Se arrependa de não recorrer a Deus somente como aquele que vai proteger e prover para você. Porque muitas vezes você tem andado como se as coisas dependessem de você. Você tem trabalhado na igreja, fora da igreja, como se o seu sustento, a sua salvação, dependesse da sua força. Mas a verdade é que não depende. Você deve trabalhar, você deve se esforçar, você deve se empenhar, mas esse salmo está ensinando para nós que nós não podemos confiar em última instância na nossa força, nós devemos confiar em Deus. Portanto, se arrependa. Se arrependa quando você tem colocado a capacidade para realizar todas as coisas em você mesmo, porque elas não são de você, elas vêm de Deus. Elas vêm de Deus. É Deus quem nutre você, quem dá força para você, quem dá saúde para você, quem põe comida na sua mesa, quem te dá trabalho, quem te dá dinheiro, quem cuida de você em todas as coisas. Deus faz tudo. Então se arrependa. Peça perdão a Deus quando você tem sido idólatra e tem confiado em coisas que não são Ele mesmo, e tem colocado a sua confiança nessas coisas. Não confie nessas coisas. Não confie em plano de saúde, não confie em dinheiro, não confie em trabalho, não confie em homens, não confie em promessas humanas. Confie apenas em Deus, porque é Deus que cuida de você. Amém, igreja? É Deus quem cuida de você. Lembre-se disso. Ele é o seu socorro. Quando você olhar para os altos montes, você vai perguntar: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem dEle. E uma última aplicação, uma aplicação cristocêntrica. Nós, diferente desse povo do Salmo 121, que estavam ali peregrinando, nós não olhamos para um monte como o Monte Sião.
Nós não olhamos procurando o local do templo de Jerusalém. Antes, pelo contrário, nós olhamos para o Monte do Calvário, que foi aonde foi providenciado para nós a segurança eterna dos ataques de Satanás, nosso inimigo, dos poderes desse mundo, do poder da nossa carne. Quando Cristo, ao morrer pelos nossos pecados, Ele triunfou sobre todos os nossos inimigos, até mesmo sobre a morte, porque na morte de Jesus Cristo, a morte não tem mais poder sobre nós. Nós estamos protegidos, nós estamos livres em Cristo Jesus. Ele é o nosso maior protetor. Nós podemos até sucumbir aos perigos dessa vida, mas os nossos maiores adversários espirituais não podem nos vencer, porque Cristo já venceu. Cristo já perdoou os nossos pecados, não há acusação contra nenhum deles. Cristo já triunfou sobre os espíritos malignos na cruz. Cristo já nos libertou da escravidão desse mundo. Ele venceu pelo seu povo. Por isso os nossos olhos estão no Calvário. Ao olharmos para a cruz, nós sabemos que Cristo, Ele é capaz de nos proteger, porque Ele deu a sua vida, Ele reaveu a sua vida, Ele prometeu que faria isso, e Ele prometeu que haveria de voltar e buscar aqueles que Ele disse que comprou naquela cruz, que é o seu povo, a sua igreja. Essa é a nossa confiança.